Aí galerinha antenada, sou Hugo Kostenborger da Rosa e esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do vinil. Hoje falando de mais dois tipos de discos, os discos de plástico e os discos de acetato. Puxa a vinheta! Bom, antes de falar desses dois tipos de discos, eu vou fazer uma breve introdução explicando a finalidade para a qual eles existiram. Essencialmente, eles eram utilizados na publicidade, principalmente de rádio, mas também eram enviados a emissoras de televisão para que fossem colocados como trilha sonora, como locução de comerciais televisionados, ok? Então existem basicamente dois tipos de comerciais. Existem os comerciais cantados, que são os jingles, e os comerciais falados, que são os spots. Os jingles têm geralmente um conteúdo mais objetivo, mais curto, mais claro, algo realmente para afirmar o conteúdo do produto que o cliente está tentando transmitir para o consumidor, tá? Negócio chiclete mesmo, aquela coisa que não sai da cabeça. Essa é a função, a eficácia principal do jingle. Porém, ele tem que ser mais objetivo. Não pode ser uma letra de música muito grande, porque senão o público não assimila. Então, para essa finalidade, né, para ter uma informação mais objetiva, mais clara, existe o spot, que é o texto falado, e que ele pode entrar em maiores detalhes e tal, mas não tem o mesmo efeito firmador da característica principal, que é trabalhar o nome da empresa como o jingle. Cada um tem a sua finalidade, via de regra. Resumindo, tá? E esses dois tipos de discos, então, os discos de acetato e os discos de plástico, ao lado dos já tradicionais discos de vinil, durante muito tempo foram utilizados principalmente no rádio para fazer a divulgação, a distribuição dessas mídias. O primeiro jingle gravado aconteceu nos Estados Unidos em 1926 e foi o jingle de um serial chamado Wheaties, cujo slogan principal é para um café da manhã de campeões. Esse foi o primeiro produto que teve o seu marketing trabalhado musicalmente, com música. Eu vou colocar um pequeno trechinho para você ter uma ideia, para você conhecer como foi esse primeiro jingle que existiu na história. Have you tried Wheaties? They're whole wheat with all of the bran. Won't you try Wheaties? For wheat is the best food of man. Em 1932, o programa Cazé, que era apresentado pelo Ademar Cazé, avô da Regina Casé, né, na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi o primeiro precursor em termos de jingles publicitários aqui no Brasil. Antes disso, o que havia? Os comerciais eles eram trabalhados da seguinte forma no rádio. Você sabe o rapaz aquele da TechPix, ou a Araci da Top Term, pessoas que comparecem no programa e tal e fazem o desdobre lá, comentam sobre seus produtos, apresentam o produto dentro do programa, inseridos dentro do programa. Era assim no rádio bem antigamente. Então, não havia um texto propriamente dito, havia esse tipo de trabalho, então, de marketing dessa forma, né? Os garotos propaganda, era assim que era trabalhado. No rádio até havia textos, mas em menor quantidade, né? Mas jingle não havia. Aí, em 1932... Nassara, que foi um grande compositor da música popular brasileira, Antônio Nassara resolveu criar um jingle para contentar um cliente muito difícil, que era o dono do Pão Bragança, uma padaria, um português. Ele não queria anunciar na rádio e daí eles pensaram, nós vamos ter que convencer esse cara a anunciar o produto dele na rádio. Como nós vamos fazer, né? Aí surgiu a ideia de criar o jingle Pão Bragança, que você vai ouvir na sequência um trechinho apresentado pelo próprio autor, o Antônio Nassara, né, que ele reviveu esse jingle ao prestar uma entrevista muitos anos atrás. Ele relembrou como foi feito esse jingle. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão como seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão.
O jingle, como não poderia deixar de ser, do Pão Bragança, teve um sucesso imenso e acabou então convencendo o senhor dono da padaria a anunciar na rádio, e foi um sucesso. Foi o primeiro jingle produzido no Brasil. Só que esse jingle não foi gravado. Esse jingle era apresentado ao vivo. Era apresentado ao vivo no programa do Cazé, né, com os músicos que estavam na ocasião, os artistas que lá se apresentavam e tudo mais, como Aracide Almeida, Noel Rosa, ao piano Carolina Cardoso de Menezes, por exemplo. Pessoas assim, figuras assim, que faziam a apresentação desse material publicitário ao vivo. Aí, depois disso, o primeiro jingle realmente gravado foi o do Chopp da Brahma, ainda na década de 30, que você também vai curtir um pedacinho. Esse foi o primeiro jingle realmente registrado em disco. Brahma Chopp em garrafa, querido em todo o Brasil. Corre longe a banca bafa, corre longe a banca bafa, é igualzinho ao do Brasil. Quando o tempo está abafado, o que o tempo desabafa é o Brahma Chopp gelado, é o Brahma Chopp gelado, de barril ou de garrafa. Normalmente os jingles são cronometrados da seguinte forma, em tempos de 10, 15, 20, 30 ou 60 segundos. Também tem os de 45, tá? Mas o mais usual são os de 15 e os de 30, que são mais padronizados pelas emissoras de rádio. E também existe aquele caso, por exemplo, onde o jingle ele aparece somente no final de um spot, é a assinatura. Você faz um texto todo gravado, falado, né, com locução, com um ou mais locutores, e ao término do mesmo vem uma musiquinha só para fazer aquele fechinho, né, só para fazer aquele encerramentozinho, para ficar mais legal, entendeu? Para maximizar ali, para chamar a atenção do produto. Agora eu vou mostrar para vocês alguns discos de jingles ou spots que foram gravados, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui era de uma peça publicitária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, só para vocês terem uma ideia. Esse eu não vou mostrar o áudio, é apenas uma curiosidade, tá? Os discos de acetato, e esse disco é de vinil, tá, gente? Esse disco aqui é de vinil mesmo, é um disco tradicional, um compacto, que é remetido para as emissoras de rádio. Aqui nós temos um disco Super Som, que inclusive está muito sujo, eu não tive tempo de limpar, faz muito tempo que não é utilizado. Disco Super Som, disco para gravar. Era um disco virgem, gente. Sim, havia mídia de vinil, de disco virgem. Eram esses discos de acetato. O que são discos de acetato? São discos de alumínio, isso aqui é um alumínio, mesmo alumínio de uma panela, por exemplo, recoberto com uma fina camada de acetato que é gravada. Esses discos eles são trabalhados um a um, são gravados um a um. Então, para que eles eram utilizados? Principalmente em comerciais que fossem veiculados em poucas emissoras de rádio, um número restrito de emissoras de rádio, porque eles tinham que ser gravados artesanalmente, individualmente, um a um, tá? Então, era gravada uma matriz numa fita de rolo, e essa matriz era transcodificada disco a disco, um por um, e depois isso era enviado às emissoras de rádio ou televisão. Tá? Algumas emissoras, como a Rádio Nacional, que tinha um departamento muito ativo nesse setor, né, gravavam inclusive seus programas de rádio em discos assim, porém de maior, de tamanho maior, tá? Com mais polegadas, discos de dimensão maior, geralmente parecidos com aqueles de 16 polegadas que eu mostrei um outro dia numa outra edição do nosso programa, tá? E ele tem 2 furos, olha só que curioso. É justamente para o disco não sair do prumo, ele tem que ficar estático. Então ele era fixado de um jeito que ele ficava super firme no prato, né? Para ele não sair fora, ele tinha que ficar extremamente parado, entendeu? Fixo. Se qualquer grau que ele saísse de para lá ou para cá, acabava com a gravação. Então era para isso, para fixar melhor o disco, tinha dois furos. Era usado principalmente então para comerciais distribuídos em menor quantidade. Quando era maior quantidade, como esse aqui, por exemplo, que era da campanha de vacinação da paralisia infantil de 1987, que era enviado praticamente a todas as emissoras de rádio do país, aí era gravado tradicionalmente com uma matriz em vinil. Depois,
buscando baratear, né? O governo, não sei se o governo barateou o custo ou barateou o custo e com a diferença. Só sei que resolveram trabalhar esse marketing em discos de plástico. Vocês podem ver que é um disco de plástico. Isso aqui é um papelão que simula um disco, não é um disco. E a gravação está em um plástico super flexível, super molinho. Esse plástico branco aqui, ó, transparente, tá? Esse aqui, por exemplo, é campanha contra a hanseníase. Hanseníase, vamos acabar com essa mancha no Brasil, tá? Um tratamento do Ministério da Saúde aqui também, certo? Outro disco aqui que foi muito divulgado, que foi muito popular, foi esse Cigarro Apague Essa Ideia, também do governo José Sarney. Eu tenho apenas alguns exemplos aqui, porque não é tão fácil de conseguir esses discos aí, tá? Era uma campanha antitabagista. E realmente foi a primeira campanha que causou desconforto aos fumantes, porque ela trabalhava a coisa de uma forma que ele ficava encabulado, entendeu? Ele ficava constrangido quando ouvia esse comercial diante das pessoas não fumantes. E vocês vão saber por quê, porque eu vou colocar para vocês o áudio na sequência. Um fumante incomoda muita gente. Dois fumantes incomodam muito mais. Quatro fumantes incomodam muito mais. Cinco fumantes incomodam muita gente. Cigarro, apague essa ideia. Ministério da Saúde, Governo José Sarney. Tudo pelo social. E aí, o que vocês acharam? Constrangia ou não constrangia? Complicado, né? Mas isso tudo tinha uma razão de ser, né? Eles resolveram pegar pesado nessa época. Foi aí nessa época que começaram realmente a pegar no pé dos fumantes. Quem era criança nessa época, como eu, sabe muito bem que nessa época os pais fumavam perto dos filhos. Até mesmo já vi casos assim, quando eu era adolescente, criança, de ir a bancos, a agências bancárias, e a caixa estava fumando no banco. No restaurante era normal, em balada então nem se fala, até os anos 2000 ainda se fumava em balada. Então era tudo coisa que acontecia nessa época, que hoje em dia parece quase impossível de acreditar, né? Não havia essa restrição que tem hoje. Então esse foi o ponto zero de pegar no pé sobre esse assunto aí, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foram apresentados mais 2 tipos de discos que muitos não conheciam, acredito que muitos de vocês não conheciam, e a gente cumpriu o nosso objetivo, portanto. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Querendo, podem deixar aí o seu comentário, eu estarei lendo com muita atenção. Muito obrigado, um grande abraço, carinho especial e até a próxima! Feliz Natal, feliz Ano Novo, saúde, felicidade, que em cada lar a Deus habitar, levando alegria para toda a família.